Fala galera, boa noite. Professor Felipe aqui na área trazendo a correção gabarito extraoficial da nossa prova do Cefaz Rio Grande do Sul. Foi aplicada hoje. A gente está correndo aqui, acabou de corrigir, já postamos os artigos. Prova imensa, né? Só a minha matéria são 25 questões ABCDE. Então a gente vai fazer aqui o comentário breve. Eu já não mais leio o texto inteiro, já não comento detalhadamente porque seria muito longo. Então eu vou deixar lá o artigo, já tem alguns recursos lá sugeridos. Eu vou comentar aqui só diretamente, talvez ali comentar as alternativas que poderiam causar dúvidas, tá bom? E aí quando sair o caderno, a gente vai elaborar os recursos, vai deixar o artigo lá com texto digitado, tá bom? Então o foco aqui é realmente quem fez a prova, quem não fez, quiser acompanhar, tá lá o artigo com a imagem das fotos, com os textos, então é perfeitamente possível até para quem não fez a prova acompanhar essa correção depois, tá? Ela vai ficar disponível no YouTube, ela foi gravada, então vocês podem ver lá depois, tá bom? Então vamos direto aqui, ó. Né, antes de mais nada, pessoal, deem lá aquela moral pro professor Felipe Lucas, ó, no Instagram, já aproveitem aí, digitem @professor Felipe Lucas, também sigam lá o professor na fanpage do Facebook e também no nosso canal, lá se inscrevam no canal do YouTube, beleza? Vamos lá começar aqui, ó. Eu tenho o texto aqui, pessoal, vocês já leram, a gente vai direto aqui, né, no gabarito da questão número 1, né? Depreende-se das informações do texto que os romanos tinham acesso a mais riquezas à medida que, à proporção que, conquistavam mais terras. Onde é que estava isso aqui? Ó, gabarito letra C. Onde é que estava isso? Em economias pré-industriais, como a economia do Império Romano, a terra e o trabalho são os principais ingredientes da riqueza. Por isso, a conquista de outras terras e de outros povos dava aos romanos acesso a mais riquezas, ó, mais terras, mais riquezas, o que, por sua vez, permitia que conquistassem e controlassem um território ainda maior. Então, quanto mais terra, mais riqueza. Quanto mais riqueza, mais poder para conquistar novas terras e ainda novas riquezas. Então, quanto mais conquistava terras, mais riqueza tinha. A proporcionalidade está aí nessa locução à medida que. Gabarito letra C, tá bom? Bom, só um comentário aqui, pessoal. O aluno que forneceu a foto, ele marcou a letra E, né? Eu vejo que o pessoal ficou com dúvida. Diz que os egípcios e os sumérios passaram a cobrar dinheiro como pagamento de impostos quando surgiu a moeda. Qual o problema disso aqui, ó? Lá no texto você vai ver que os egípcios eles costumavam ainda cobrar os impostos em forma de trabalho braçal, limpeza lá da lama dos canais, né, servindo como soldado, na colheita, tá? Então esse é o problema aí da letra E. 2, ó, a correção gramatical seria mantida caso se substituísse, ó, mercadorias lá, alimentos que os sumérios produziam, né, que produziam, é a mesma coisa que os alimentos produzidos pelos sumérios. Então, a banca aí simplesmente, né, pegou uma oração adjetiva e reduziu aí numa forma adjetiva única, tá? Então, alimentos que produziam, né, que eles produziam é a mesma coisa que os alimentos produzidos por ele, então a mesma coisa, tá bom? Eu deixei lá no nosso artigo, pessoal, um comentário sobre isso aqui, ó. A letra E, por incrível que pareça, ela cai numa regra ultra específica de concordância que só o Bechara menciona. Então, assim, eu não vou perder tempo com isso porque não é o que a banca queria cobrar. Mas quem errou a questão e quiser fazer um recurso desesperado, absolutamente assim, específico de notinha de rodapé, pode ver lá no nosso artigo, tá bom? Mas o gabarito aí, letra C. Vamos lá. Questão 3, olha só. Questão 1, o gabarito vai ser a letra E, porque eu tenho aqui o enquanto, tá? Eu tenho o enquanto marcando essa simultaneidade das duas realidades. Enquanto os mais sortudos trabalhavam na colheita e na retirada da lama, os outros, né, os azarados, os menos afortunados, por sua vez, né, ao mesmo tempo, entravam para o exército com grande risco de morrer numa guerra, tá bom? Então é a mesma coisa que está escrito aqui, ó. Os mais sortudos eram empregados para realizar a colheita ou para retirar a lama dos canais da cidade, isso aqui era o trabalho braçal. Os menos afortunados, os azaradinhos, entravam para o exército com grande chance de morrer, tá bom? Então, gabarito aqui vai ser a letra E, beleza? Tá?
Pessoal, ó, a letra B, ó, os mais sortudos eram empregados tanto na colheita quanto para retirar lama, mudou o sentido original do texto, pessoal. Porque quando diz que é tanto para um quanto para outro, dá a impressão de que todo mundo fazia os dois. Ou é assim, ou fazia um, ou fazia outro, ou ia para a guerra. Então não é que fazia todos ao mesmo tempo. O cara trabalhava na colheita, depois ia para a guerra. Não é essa ideia de soma que foi marcada aqui na letra B, tá bom? Portanto, gabarito letra E. Questão 4, ó. Questão direta. O assim que indica no período que ocorre uma noção de tempo, né? Logo que, equivale a logo que. Logo que, assim que descobriu a moeda, surgiu a ideia de cobrar o imposto em forma de dinheiro, tá? Logo que, assim que é uma opção de tempo. Beleza? Então, questão bem direta aqui, gabarito letra B. Vamos lá, que são 25, gente. Vamos correr aqui, ó. A correção e a coesão do texto seriam preservados caso fosse suprimida a vírgula empregada imediatamente após, ó. Até hoje, caiu isso na a revisão falou disso, ó. Um adjunto adverbial de tempo está antecipado, então tinha que ver com vírgula. Só que ele pequena extensão, até hoje, duas palavras, então a vírgula é facultativa. Portanto, se retirar, fica tudo certo. As vírgulas das outras alternativas eram vírgulas de um par intercalado. Era a primeira vírgula de um parzinho que estava isolando algum termo. Então você não poderia tirar uma, porque ficaria vírgula perneta, tá? Ia ficar só um par do sapato lá, e isso não pode, tá bom? Por isso que o gabarito aqui vai ser a letra E. Gabarito aqui, letra E. Vamos avançar aqui. Ó, depreende-se do texto que, ó, os alimentos produzidos pelos sumérios eram, em parte, entregues ao governo da Mesopotâmia. Tá? Então isso aí estava literal. Além de entregar ao governo parte dos alimentos que produziam, tá lá o texto, isso eu até gravei, eles também tinham que trabalhar, né, quase metade do ano. Entendeu? Então tinha que trabalhar lá, né, por 5 meses. Tá bom? E aí o detalhe, pessoal. Os povos da Mesopotâmia eram obrigados a trabalhar durante quase metade do ano para o rei. Muito cuidado com essa alternativa, gente. Pegadinha, né? Não eram os povos da Mesopotâmia. Na verdade, fala dos sumérios, um dos povos que moravam ali, que viveram naquela área. E um dos povos eu falei só os sumérios. Do jeito que eu impressão que todos os povos da Mesopotâmia, todos eles, tinham que pagar o tributo dessa mesma forma. Todos eles tinham que trabalhar os 5 anos. Então eu entendo que, como eu diz, os povos é totalizante. E não é literalmente do texto, diz só os sumérios, um dos povos, e não todos os povos. Né? Se a banca cobrar essa aqui, ó, é recurso na certa, tá bom? Até porque a literalidade sustenta a letra D, tá bom? A letra E, qual era o problema? Causou dúvida também. Peças de barro foram descobertas na Mesopotâmia com o registro dos impostos pagos pela população da época, né? População da Mesopotâmia como um todo também está presente. E além disso, não é registro dos impostos pagos. Na verdade, o texto só diz o seguinte, ó, o texto diz, ó, a referência, tá? O mais antigo desses documentos faz referência aos impostos. Faz referência do vale. Isso significa que registra todos os impostos pagos pela população inteira. É muito amplo isso aqui, é muito amplo de interpretação. Então, o gabarito aqui, ó, letra B, tá? Mais uma aqui. Caracteriza a economia do Império Romano como pré-industrial, tá, pessoal? Como pré-industrial, ele estava dizendo lá, a gente acabou de ler. Né? As economias pré-industriais, está lá no primeiro slide. Ó, as economias pré-industriais, ó, a terra e o trabalho são os principais ingredientes da riqueza. Por isso, a conquista de outras terras de povos dava aos romanos, ó, então colocou os romanos no conjunto das economias pré-industriais. Portanto, os romanos são caracterizados como, né, uma economia pré-industrial, beleza? Tá aqui, ó. Gabarito letra C. 8ª questão, ó.
Muito cuidado. A expressão serviço sujo foi empregada com referência a qualquer trabalho braçal. Só que até esse qualquer aqui tem que ser visto com ressalva, porque ele fala ali de trabalho braçal dos que eram usados para pagar tributo, né, para pagar imposto. Quais são os mencionados? Você trabalhava na limpeza dos canais, era o trabalho braçal, você trabalhava com ele para você ir para a guerra como soldado. Então, esses eram os impostos cobrados em forma de serviço, contribuição braçal. O texto diz contribuição braçal e a alternativa diz trabalho braçal. Então, quando ele diz o qualquer, é qualquer um dos mencionados no texto, tá? O qualquer podia parecer errado. Ah, mas qualquer está errado, porque é muito abrangente. Qualquer um daqueles, né? Qualquer um daqueles do texto. E é justamente por isso, ó, que a letra D e a letra E não poderiam ser resposta, porque está dizendo aqui, ó, especificamente ao serviço de retirada de lama, especificamente ao trabalho de soldado do exército. Pessoal, cuidado, né? Não é o serviço de lama que é o serviço sujo. Trabalho sujo não é trabalho com sujeira, é o trabalho desagradável, é o trabalho que ninguém quer fazer. Por isso o cara mandava o escravo no lugar dele, mandava o escravo fazer o trabalho sujo, o trabalho desagradável, isso é simbólico, tá bom? Então, não era só retirada ou só o trabalho como soldado, nem só a colheita. Era qualquer um deles. Então, gabarito letra A. Tá bom? Gabarito letra A de... Ai, meu Deus! Questão 9, ó. Infere-se do texto que os impostos no Egito Antigo, né, eram aplicados a nativos e a estrangeiros. Como é que você consegue inferir? Ele está dizendo lá no texto que os impostos dos estrangeiros eram mais caros, eram mais altos. Ora, se é mais alto, significa que o nativo também paga, só que paga menos. E se você tem um que é mais alto e outro que é mais baixo, você consegue inferir que ambos pagam. Beleza? Então, gabarito aqui, letra B, tá? Cuidado com essa letra A aqui, tá, gente? Ó, diz que o imposto no Egito Antigo era pago anualmente. O texto diz que era pago pelo menos uma vez ao ano. É diferente o sentido? Pelo amor de Deus, é diferente. Porque vamos supor, você viaja pelo menos uma vez por ano. Pode ser que você viaje, né, várias vezes naquele ano. E quando você diz que eram pagos anualmente, dá a impressão de que era pago uma vez por ano. Então, esse anualmente não é exatamente sinônimo de pelo menos uma vez por ano, tá bom? Na verdade, eram várias vezes e, em alguns casos, apenas uma. Pelo menos uma ou mais. Beleza? Cuidado com isso. Gabarito letra B. Bom, aí tem um textinho aqui sobre o PVA. Vamos lá. Questão gigante, tá, pessoal? Olha só. Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita para o trecho, né? Essa arrecadação, recolhida pela União, pelos estados ou pelos municípios, não é exclusivamente destinada a afastamento de ruas e colocação de sinais, isto é, uma manutenção de rodovias, mas pode abranger despesas com educação, saúde, segurança, saneamento, entre outros. O que isso quer dizer? Quer dizer que isso é mais uma questão de tributário, né? Na verdade, o imposto do IPVA não tem receita vinculada. Você não tem que usar a arrecadação do IPVA para fazer estrada. Você pode usar para fazer qualquer outra coisa. É isso que ele está dizendo aqui. Só que aí, gente, vocês vão cair em umas alternativas que dão a entender que é só um, que é os dois, que é só o outro. Então, isso tudo vai ser mudança de sentido. Não. Ó, aqui, essa arrecadação recolhida pela União, pelos estados ou pelos municípios, não é destinada unicamente ao afastamento de ruas e à colocação de sinais, isto é, de rodovias. Pode abranger despesas com educação, saúde, segurança, saneamento, entre outros. Então ela pode abranger. É possível que abranja, é possível que não abranja. Então pode abranger,
pode abranger nos dois, manteve o sentido. Aí aqui, gente, ó, essa aqui era muito parecida, ó, muito parecida. Mas está dizendo, ó, não só é destinada ao asfaltamento de ruas, como também cobrem despesas com educação. Então a lei dá a impressão de que são os dois. E se você não percebesse que isso muda o sentido, né, não só um, mas também o outro, sempre cobrem os dois. Você tem um problema de concordância, ó, porque o núcleo aqui, ó, é arrecadação. A arrecadação deveria ser, a arrecadação cobre. Então tem problema de concordância aqui também, tá bom? Bom, aqui, ó, na letra C dizia que, ó, não é destinada, ó, unicamente para isso aqui, mas sim a despesas com educação. Ele está dizendo que não é destinada para o asfaltamento, mas sim para a educação e as outras despesas. Agora ele está dizendo que nunca vai usar no asfaltamento. Isso também não é verdade. Nada impede que seja usado para isso, beleza? Pode ser um, pode ser outro, pode ser os dois. Isso é semântica e também um pouquinho de tributário aí para quem estudou, caiu na prova. Letra D, ó, essa arrecadação recolhida pela União, não se destinam, ó, outro erro de concordância, é verbo no singular, beleza? Ó, aqui eu tenho vírgula, olha só. Essa arrecadação não é somente destinada. Erro de pontuação aí, separando o sujeito do predicado. Então, essa aqui eu gastei um pouquinho mais de tempo, porque era questão difícil, tá? Gabarito aí, letra A, tá bom? A letra B parece muito verdadeira, mas tem problema de concordância. 11. Em relação à tipologia textual, é correto afirmar que o texto é predominantemente informativo, né, pessoal? Esse texto traz informações sobre o IPVA. O IPVA é requisito por licenciamento, o IPVA vem numa notificação na sua casa, o IPVA tem despesa, ele cobre despesas diversas, como educação, como asfaltamento. Então, várias informações sobre o IPVA. Então, o texto é predominantemente informativo, tá bom? Gabarito letra B. Ó, aqui, gente, a correção e os sentidos do texto seriam preservados se o termo no qual fosse substituído por, ó, no qual, gente, é em mais o qual, porque retoma município, né? O município no qual o carro foi licenciado. Como o município é lugar físico, você poderia trocar por onde, que é usado justamente para lugar físico, gabarito letra E. Poderia ser em mais o qual, poderia ser em mais que, em que ou onde. O aonde só se tivesse um verbo pedindo a, tá bom? Cujo não indica lugar, indica posse, e o que precisaria da preposição aqui, tá bom? Gabarito letra A, vamos avançar. Ó. O texto menciona como requisito para o licenciamento de veículos automotores o pagamento integral do IPVA. Ele diz isso no primeiro parágrafo e no último. Se você não pagar o IPVA, ele fala que a quitação é requisito para o licenciamento, tá bom? A banca adicionou aqui o integral, para dar aquela confundida, né? É o pagamento integral. Ele diz quitação, quitação é pagar tudo, né? Então, tá aí, gabarito letra A. Aí vem um textão aí, ó, já estamos, né, chegando aí mais pro finalzinho. De acordo com o texto, os direitos humanos são insuscetíveis de venda ou coesão, gabarito letra B, porque isso é a definição de inalienáveis. Inalienável, não posso ceder, não posso vender. Então, literal, questão direta de vocabulário, tá bom? Esse é o conceito de inalienável. Com relação à tipologia textual, é correto afirmar que o texto apresenta predominantemente, ó, essa questão aqui é polêmica, né? Mas olha só, predominantemente caracterizam a tipologia expositiva. Por quê? Porque fica falando das características, expondo, né, as características dos direitos fundamentais. Eles são universais, eles devem ser aplicados independente de raça, independente de qualquer tipo de preconceito, eles são inalienáveis, eles são ali o cerne da Declaração dos Direitos das Nações Unidas. É só informação, informação, informação. É outro texto, né, de natureza expositiva. E quais são os elementos? São os verbos no presente, são, né, essas informações categóricas ali no presente universal, são os exemplos. Então é isso aí que faz desse texto expositivo. Você não poderia dizer que ele é
predominantemente argumentativo. Há recursos do texto argumentativo, porque o texto argumentativo ele também é dissertativo. Então, a banca colocar as duas opções é uma certa covardia. Mas, como ela diz predominantemente, esse texto tem muito mais foco em falar de maneira neutra dos direitos do que defender uma tese. Não há uma tese predominante nesse texto. Então, o gabarito aqui, ó, letra E, tá bom? Mais um aqui, ó. O sujeito da locução podem ser limitados, está oculto e é indicado pelo termo, ó, os direitos humanos, né? Os direitos humanos podem ser limitados, por exemplo, quando alguém tem a sua liberdade, né, restringida após a condenação penal, é o que o texto diz lá, tá bom? Gabarito letra E. Vamos lá. Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam preservados se o trecho todos merecem esses direitos sem discriminação. Olha só, sem discriminação é um termo adverbial que está lá no final. Eu fui lá e joguei ele para o meio. E aí, ó, 2 vírgulas. Todos, sem discriminação, merecem estes direitos. Então só houve ali uma inversão, uma mudança de posição. Aqui, gente, ó, eu tenho vírgula separando o sujeito do verbo, aqui também, ó, aqui também, e aqui eu deveria ter 2 vírgulas, tá? Ou nenhuma, mas uma só eu não posso ter porque esse é um termo intercalado, tá? Intercalado 2 vírgulas. Então gabarito aí também, letra E. Bom, último textinho aqui, grande pra caramba, vamos lá. De acordo com o texto, a democracia moderna é uma forma de governo, ó, logo, na letra A, ó, caracterizada pela representatividade popular. Ó, tá aqui, ó, é o governo do povo, tá? O governo do povo. Aí ele vai falar aqui, ó, ele vai falar aqui dos, ó, cadê? Onde é que tá aqui? Sistema representativo direto. Então é uma democracia, ó, representativa, representatividade do povo. Então, gabarito aí, letra A, tá bom? Bom, aqui começa a polêmica. Ó, da comparação entre democracia moderna e democracia grega estabelecida no texto, infere-se que, olha só, gente, ambas as democracias caracterizam pelo propósito de proteger a sociedade contra regimes tirânicos. Isso aí é o que o texto mais deixa evidente. A gente tem os trechinhos aqui, ó, falando das duas democracias. Ó, a experiência da democracia ateniense tinha como preocupação fundamental, antes de qualquer coisa, evitar a tirania, a pior forma de governo para a época. Então, a democracia ateniense tinha assim como principal finalidade evitar a tirania, tá bom? E aí a nossa, que é baseada na ateniense, ó, a democracia tal como a concebemos hoje, como nós entendemos hoje, é pautada em um ordenamento jurídico e instituições políticas sólidas, ou seja, é uma ordem, não é na vontade de poucos, que representam os 3 poderes. Só se tornou possível após a derrocada, a queda do antigo regime absolutista. Se a democracia moderna só foi possível com a queda do regime absolutista, que é um regime autoritário, tirânico, ela também se opõe ao regime tirânico. Então as duas se opõem. Portanto, ambas as democracias, como diz a letra A, caracterizam pelo propósito de proteger a sociedade contra regimes tirânicos. Ótimo. Gabarito letra A é correto. Mas não é a única resposta possível. Aqui, gente, ó, a letra B também, se você considerar que o CESP às vezes é rigoroso, às vezes não é, numa outra prova a resposta do CESP poderia dar como a letra B. Por quê? A democracia moderna, à semelhança da grega, baseia-se na representatividade alcançada pelo sufrágio universal. Então, realmente, como ela diz a semelhança, não é que seja idêntico, é parecido. E a democracia ateniense, ela também buscava essa representatividade. Só que por que a letra A é melhor? Porque o voto na democracia ateniense ele não era tão universal assim, porque havia exclusão dos escravos, dos estrangeiros, das mulheres. Portanto, não era tão universal. A palavra universal macula a letra B. Mas
falando de semelhança, tá? Ela se baseia sim, se baseia nessa representatividade, tá? Então é uma alternativa que, se você olhar de maneira frouxa, ela é verdadeira também, mas a blindada é gabarito letra A, tá bom? Quem quiser fazer depois lá um recurso suicida, né? Pode tentar lá. Bom, questão 20. A correção gramatical, a coesão e os sentidos do texto seriam preservados se o trecho tal como a concebemos hoje fosse substituído por tal como compreendida por nós hoje, tal como a democracia é compreendida por nós hoje. Aqui, conceber e compreender são sinônimos, né? A maneira que você enxerga alguma coisa, que você concebe, que você entende, beleza? Então, gabarito aí, letra C. Questão 21, ó, a palavra derrocada, derrocada do regime absolutista, foi empregada com sentido de declínio ou queda, né? Caiu, foi deposto aquele regime. Então, declínio ou queda, questão direta de vocabulário. Questão 22, ó. Infere-se do texto que a aristocracia, a monarquia, a diarquia e a oligarquia são formas de governo, ó. Qual que é o gabarito blindado aqui, ó? Piores que a democracia. Felipe, como é que você consegue fortalecer esse gabarito? Está dizendo aqui, ó. A democracia desenvolvida em Atenas não era considerada o melhor dos governos possíveis, como é hoje o nosso modelo de democracia. Então, hoje, o nosso modelo de democracia é considerado o melhor dos governos possíveis. Se ele é o melhor, os outros não são melhores que a democracia. Então, os outros são, por consequência, piores que a democracia. Então tá aqui, ó. Se a democracia é o melhor, os outros são piores, tá? Gabarito letra B. Isso aqui é o gabarito que a banca tem que dar. Porém, ó, a letra D também poderia ser a resposta, tá? Também poderia ser a resposta. Se você voltar lá no começo do texto, a primeira informação que o texto te dá é a oposição entre democracia, um governo de participação popular, e outros regimes da época. E aí quais são? Aristocracia, monarquia, diarquia, oligarquia. Então ela estava dizendo, esse era o governo do povo, esse era o governo em que o povo não participava. Então, desprovidas de participação popular, na oposição que o texto faz, também é verdade, tá bom? Então por que, Felipe, que você, na prova você marcaria a letra B? Por quê? Porque esse desprovidas aqui, ele está um pouco categórico demais. Dá a impressão de que não havia nenhuma participação popular em nenhum desses regimes. Então a gente não consegue inferir desse texto. A gente não sabe se, por exemplo, uma oligarquia tinha alguma forma ainda que pequena de participação popular, embora fajuta. Então a gente, pelo texto, não consegue provar isso. Mas o primeiro parágrafo realmente faz a oposição de que a democracia era o governo do povo e essas outras não tinham participação popular. Mas, gabarito aqui, portanto, letra B. E o português, a língua, não é uma ciência exata. Isso aqui, com um pouco menos de rigor, estaria certo também. 23, ó. Mais uma questão com duas respostas. De acordo com o texto, a democracia ateniense era restrita a homens, ó. De acordo com o texto, literalidade, ó, mulheres, escravos estrangeiros e outras categorias sociais não tinham direito de participar das deliberações da Assembleia. Então, não participava da Assembleia, não participava do processo democrático, então estava excluída. A mulher estava excluída, é uma forma de dizer que ela estava restrita aos homens. Só os homens votavam, não é isso? Então tá aqui, gabarito letra B. Só que a letra D também está correta. A letra D também está correta. Se você voltar aqui no texto, ó, vamos caçar o texto lá de novo. Ó. Olha isso aqui. Ó. Apenas uma fração mínima dos homens livres integrava a vida política de Atenas, né? Então, apenas uma fração dos homens livres, e os homens livres já eram uma fração
dos cidadãos, dos homens livres. Então você tinha lá ainda os escravos, você tinha as mulheres, você tinha os estrangeiros, os prisioneiros, você tinha um monte de gente. Então apenas uma fração dos homens livres integrava a vida. É a mesma coisa que dizer, voltando lá, que o voto, a participação na democracia era um privilégio, porque nem todo mundo tinha acesso, de uma fração mínima da sociedade. Qual a fração mínima? Aquela parte dos homens livres que votavam. Então a letra D também dá certa, gente. Também está certa. Mas qual era o gabarito mais seguro, o mais provável que a banca vai fornecer? De acordo com o texto, era restrita a homens, porque as mulheres estavam proibidas. Isso é literal, tá bom? Mas se você marcou a D, você não está ficando maluco, tá bom? Beleza, gabarito letra B, passivo aí de recurso, né? Duas respostas aí aceitáveis. 24, E isso por um motivo muito simples, e isso por causa de um motivo muito simples. E isso porque, você troca lá no texto, isso porque apenas uma parte, né? A democracia ateniense não era tão boa. Isso porque apenas uma parte da população votava, tá bom? Gabarito letra B. Eu falei na revisão lá que cairia o por com sentido de causa, né? É exatamente o que a gente tem aqui. 25. O sujeito da forma verbal surgiram algum dos alicerces do que veio a ser nosso modelo de regime democrático, tá? Alguns dos alicerces do que veio a ser nosso modelo de regime democrático surgiram, então o sujeito é esse pretinho aqui, gabarito, letra C. Felipe, não é alicerces? Alicerces, alicerces não é o sujeito, é só o determinante. O sujeito é tudo, tá? Então gabarito aí, letra C, tá bom? Pessoal, fizemos aqui, né, uma mistura de correria com algum detalhamento. Deixei lá no nosso artigo algumas questões que eu entendo que são passíveis ali de discussão. Claro que eu dou o gabarito aqui que eu acho que é o mais sólido, mas eu sei que tem o pessoal que às vezes precisa recorrer e eu já deixo lá o esboço para você argumentar se você precisar. Inclusive deixei lá a referência do Bechara para uma questão que provavelmente não vai ter nenhum problema. Mas eu deixei lá, quem quiser pode pegar o resumo da fundamentação e elaborar um recurso próprio, tá? Não adianta pedir modelo de recurso, que se você entrar com recurso igual ao de alguém, vai ser sumariamente ignorado. Então você tem que escrever o seu próprio recurso com as suas próprias palavras. É assim que funciona. Espero que vocês tenham ido bem. Vamos aguardar o gabarito oficial e a gente volta, continua a nossa correção. Um grande abraço.